Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de abril, com muito prazer, o colega, jornalista, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rogério Assis. Boa tarde, Rogério. Olá, Chico. Prazer é todo meu. Um abraço a você, um abraço ao nosso amigo espectador e um prazer voltar aqui sempre conversar com você, com o Mohamed e com a nossa audiência. Muito bem, Rogério. Também conosco o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rogério. Muito bem, nós vamos falar muito de futebol, é claro, né? Vamos falar de esporte de modo geral, entre outros temas também importantes, é só aguardar. Mas eu queria, antes de mais nada, meu caro Rogério, trazer um vídeo de uma entrevista que foi feita pelo colega jornalista Paulo Vinícius Coelho, na UOL, com o presidente do Esporte de Recife, Yuri Romão, a respeito daquele jogo Palmeiras Sport. Houve 2 pênaltis a favor do Palmeiras, que não teriam sido pênaltis, duvidosos e tal. E a entrevista começou a partir daí, falando de arbitragem, mas chegou também aos níveis da relação dos presidentes das federações e dos clubes com a CBF. Vamos ver um trecho, por favor. Nós não podemos, PVC, trazer um ativismo político... Não tem ativismo político aqui, tem uma pergunta. Tem, sim, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Uma situação que nós estamos tendo com a arbitragem. Não. A questão política, ela é muito mais ampla do que somente a questão da arbitragem. Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual é o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF. O presidente é eleito por aclamação. Todas as pessoas votaram nele. Podia não ter votado. Podia ter votado nulo. Podia não ter aplaudido. Nenhum presidente de clube, eu ouso lhe dizer, nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma federação ou de uma confederação. Então o pecado é ignorância. Então o pecado é ignorância. Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é ignorância. Muito bem. Aí está o VT, meu caro Rogério. O pecado é ignorância. Os presidentes não sabem nada do que está acontecendo, vão e votam, simplesmente reelegem o presidente da CBF, como se viu agora. Esse pecado a gente vê, né, de 2 em 2 anos também, para várias eleições. É verdade. Os presidentes de federações tiveram agora recentemente os salários, eles recebem salário da CBF. De 50 mil, ele foi para 215 mil reais. Meu Deus do céu. Mas que conselheiro estatal. Mas a alegação é que é preciso profissionalizar o dirigente. Eu não entendo. Porra. E essa alegação ela não cola. E o começo dessa reclamação, dessa entrevista do Yuri Romão com o PVC, nesse momento em que você cita em que houve uma pequena crise envolvendo a arbitragem, a gente sempre tem problemas com a arbitragem aqui. Eu até acho, não dá para ter certeza, que profissionalizar a arbitragem vai torná-la perfeita. Acho que isso não vai acontecer, mas pode melhorar. Sim. Só que a CBF havia feito no começo, antes do Campeonato Brasileiro, treinamento com arbitragem virtual. A CBF deixou de gastar para tentar melhorar o seu quadro de árbitros, deixou de gastar fazendo na prática o trabalho de treinamento, de aperfeiçoamento, para fazê-lo virtual. Me desculpe, com que alegação? Sim. Financeira não é. A CBF é uma confederação milionária. A CBF só lucra, ela não tem déficit, jamais teve e jamais vai ter. E aí se paga um salário exorbitante para presidente de federação. E todos eles, coincidentemente, votam a favor do presidente atual. O PVC tem razão em algo. É óbvio. Você elege. Por quê? Porque você gosta do salário que ele paga? Porque você imagina que ele seja um bom presidente? Mas, mesmo assim, tendo eleito esse presidente, os clubes podem e devem se revoltar. Eles devem se protestar contra a administração da CBF. Mas a partir do momento em que você faz de conta que não vê esses erros, o clube também tem seu erro, né? Claro. As federações também. As federações deviam
comprar, entre aspas, essa briga do dirigente do seu clube federado. Mas as federações também não fazem isso. Todo mundo lava as mãos. Chico e Mohamed. Roberto Mohamed, olha, futebol está pior que a política. Né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque eu vivi um momento na Federação Paulista de Futebol, se o Luiz Álvaro tivesse negociado e conversado com o Andrés, que era o presidente do Corinthians, eles tinham tomado a Federação Paulista de Futebol. Naquele momento da cassação do Marco Polo e tal. Naquele momento, se os dois se unem, o presidente do Palmeiras e o do São Paulo viriam junto. Mas o problema era os dois conversarem. Duas pessoas extremamente vaidosas não conversaram, porque podiam, já estava a negociação pronta, eles tomavam a Federação Paulista de assalto. Seria o começo de uma liga. Até. Seria o começo de uma liga e principalmente o começo de uma mudança, porque eles poderiam fazer o foco de resistência no maior estado brasileiro. A Federação Paulista de Futebol é uma federação que se assemelha em poder econômico à CBF. Quando a gente lembra, a Federação Paulista chegou a tentar fazer um plano de repatriar jogadores e espalhar pelos clubes paulistas. Você lembra disso? Porque sobra dinheiro. O presidente da Federação Paulista de Futebol é o único que vota no cara porque interessa, porque ele não precisa dos 200 e poucos mil de salário. Porque o dinheiro que se ganha na Federação Paulista de Futebol é comparável da CBF. É a mesma coisa do orçamento do Estado de São Paulo com o orçamento de qualquer outro estado brasileiro. Não dá. Agora, o que me chama a atenção é a covardia dos clubes, Rogério. Porque essa briga aí, e a CBF, a gente fala do Trump às vezes, mas é meio com um comportamento assim. 3 jornalistas da ESPN afastados por pressão da CBF, um deles o nosso querido William Tavares, daqui de Santos, por causa dos ataques que eles fizeram à questão eleitoral. Isso é fascismo, isso é truculência. Claro. E eu sei que você trabalha numa emissora em que isso não acontece. A gente viu, a Bandeirantes tem uma história desde o tempo do CQC que foi pressionada pelo governo de todas as formas possíveis e não tirou o programa do ar, ele saiu do ar por outro motivo. Então você trabalha numa emissora onde, lógico, você tem a voz do dono, mas existe liberdade, existe resistência. Eu vi ontem o Pretzel falar algumas coisas e no jogo anterior o Pretzel fez com você e o Zaidan fez com o Ulisses. Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia. E os dois colocaram a mesma coisa. A gente está tendo como o PVC falou, a gente está tendo uma crise de arbitragem que não dá para entender, porque você entende o erro do juiz, mas erro de VAR, o cara pode ver 10 vezes a mesma imagem. Aquele gol que não foi dado e que a bola bateu claramente dentro do gol, por que não trabalham já com o que a FIFA trabalha, que é um chip na bola? Lógico, acabou o problema. E é muito fácil. Você sabia que na Copa... Copa... a tela das receitas das entidades. Na Copa de 14, a gente teve esse chip na bola, na Copa, a FIFA trouxe. Custava, à época, R$30 mil a manutenção para que eles fossem mantidos naqueles estádios da Copa. A CBF não quis ficar, porque era muito caro manter. Na Copa de 14, foi oferecido à FIFA, disse, se vocês querem continuar, olha, R$30 mil para vocês manterem. Evidentemente que só para aqueles estádios não vale, porque o regulamento você não pode ter num estádio ou não ter no outro. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Mas a CBF milionária não teria condição de manter esse sistema. É o salário de um presidente de federação, praticamente, hoje. Não, mais. R$30 mil se você colocasse nos outros, são 21 clubes. Isso, nos estádios da Série A. Né? Nos da Série A. Sim. Sairia o salário de um presidente de federação. Isso. Absurdo. Realmente. E os erros da arbitragem que acontecem aqui, é claro que o árbitro, ele é um ser humano, ele pode errar como qualquer um de nós. Claro. E ele tem, eu não estou tentando me colocar na pele de um árbitro, mas ele tem uma fração de segundo para definir alguma coisa. Se ele tiver um treinamento adequado, treinamento prático, você não pode fazer treinamento com arbitragem, o cara está na casa dele, vindo pela televisão, pelo computador virtual. Você tem que levar ele para a prática. Tanto que depois que aconteceu esse bate-boca, essa entrevista e aquele lance, a CBF rapidamente reuniu-se, vamos convocar os árbitros. Levaram os árbitros da Série A para o Rio de Janeiro
e fizeram uma preparação lá de 10 dias. Poxa, precisou acontecer alguma coisa para levar. Tem que se Isso não quer dizer que não vá ainda existir o erro. Ele pode existir. Claro. Mas se você tem um jeito de ensinar melhor, ou pelo menos de tentar colocar na prática aquilo, olha, isso não se faz, é assim. Eles não conseguem fazer. E os clubes são coniventes. Os clubes, eles usam isso. Isso é uma muleta para o clube. Acontece um erro de arbitragem, o clube está vendo a arbitragem, o time dele é ruim, perdeu o jogo, ele já varre para debaixo do tapete a sua incompetência e joga a culpa na arbitragem. Claro. O clube gosta. Vou repetir o que eu disse aqui algumas vezes. Por isso que aqui a gente nunca vai ter uma liga. Porque os clubes não querem administrar o campeonato, eles querem jogar a culpa nas costas de alguém. Se ganharem, eles ganharam. Se há um erro, eles erraram. Eles perderam. Muito bem, Rogério, peço sua licença, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 28 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, e o nosso comentarista, Roberto Mohamed. Um palpite, meu caro Rogério. Carlo Ancelotti, deixando o Real Madrid agora em maio, pode assumir a seleção brasileira? É possível? Muito possível, Chico. Até pela questão do contrato acabar agora no finalzinho do mês de maio. Ele não está vivendo um momento muito bom lá. É verdade. Né? Perdeu vaga na Liga dos Campeões, perdeu a Copa do Rei no fim de semana. Tem uma reunião agendada com o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid. E isso pode acelerar a saída dele no final do contrato, dia 25 de maio. Tá. É muito possível. E a gente já começa a ler, a ouvir notícias. Falamos há pouco da milionária CBF, né? Um contrato de 5 milhões. O que para a CBF é tranquilo, ela vai conseguir pagar, não há problema. 5 milhões mês para o Ancelotti. 5 milhões, né? O que não é problema para a CBF. Ele é, sem dúvida alguma, nesse momento, o principal alvo. Não há a menor dúvida de que ele é o principal nome. Acho muito possível que ele aceite. Só que com um contrato de 1 ano, ou um pouco mais, né? Duraria até o final da Copa de 2026. Sim. Depois, se der tudo certo, prorroga até 2030. Mas hoje ele serviria muito para a CBF. Não sei se na prática seria bom para a seleção brasileira. Hoje é achismo dizer que ele vai salvar o futebol brasileiro, que ele vai ser o melhor técnico. Mas hoje ele é o principal nome. Seria uma boa solução, Roberto? Olha, independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro, o futebol, a doutrina do futebol europeu tomou conta do nosso futebol. Os técnicos brasileiros estão com a mesma mentalidade na hora de armar um time. Você não quer que teu jogador drible, você não quer que teu jogador ouse, você não quer que teu jogador faça jogadas individuais porque vai falar que ele é faminha e o que os técnicos querem. E isso começa lá em 94, o desempenho tático. Então o jogador, aquilo que nós tínhamos, que nos diferenciava do jogador europeu, não existe mais. A ponto de que nós temos um jogador que era fora de série, para mim não é mais, e foi um erro colossal ter trazido ele para o Santos, sobre vários aspectos que a gente vai falar mais para frente. Você tem o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Hendrick foi um fracasso na Europa. E os jogadores brasileiros vão para lá para depois voltarem porque não são mais os protagonistas. Quem viu o jogo do Real Madrid viu isso claramente. Eu não acho nem que foi culpa do Ancelotti, a derrota para o Barcelona por 3-2. Foram erros de jogadores. E jogadores que são caras que sempre são candidatos à bola de ouro, como o Modric. Modric não, foi o que perdeu aquele gol que eu só vi isso acontecer no jogo do Santos, agora, com o Bragantino, que é uma coisa que você não imagina no futebol europeu. Então, eu não sei se o Ancelotti chega no Brasil com esta visão tática. Sim. Porque essa história de desculpa de o técnico da seleção pega os jogadores e só fica com eles uma semana. Tá bom, todas só ficam uma semana. É todo mundo igual. O jogador não pode. As seleções não são fixas.
Em nenhum lugar, país do mundo. E aí você tem um técnico que vem com uma mudança de mentalidade, e é isso que me preocupa, Rogério, porque quando a seleção joga diferente dos clubes, fica muito difícil se achar que ela tem solução para alguma coisa, porque os caras não jogam assim durante o ano inteiro. E aí 4, 5, 6 vezes por ano, eles jogam num estilo completamente diferente. Olha o Vinícius Júnior no Real Madrid e o Vinícius Júnior na seleção. Não é o mesmo jogador. Você tem a impressão que é outra pessoa. Deixa muito a desejar. Né? É o sósia. Embora a porque... seleção brasileira, né, Rogério? A seleção brasileira é formada por jogadores que atuam na Europa. Mas lá estão os melhores. Eu sempre ouço isso e respeito todas as, as opiniões, mas dá para a gente fazer uma seleção brasileira com quem joga aqui? Eu não vejo uma seleção competitiva. Se a gente fizer, vamos convocar só os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu não consigo vislumbrar uma seleção competitiva para competir até na eliminatória sul-americana. Não vejo. Os melhores jogadores brasileiros, os melhores jogadores argentinos, paraguaios, uruguaios, jogam na Europa, eles não jogam nos seus países de origem. O que a gente vê aqui no Brasil é um nível de futebol muito abaixo do que a gente vê na Europa. Essa questão que o Mohamed abordou e é correta. Por que o Vinícius Júnior consegue jogar o que ele joga no Real Madrid e às vezes nem joga tão bem no Real Madrid, mas ele joga num nível superior ao que mostra na seleção e não joga na seleção? Existem vários aspectos. Os companheiros são outros. Existe a questão do entrosamento que ele tem no Real Madrid. Ele está lá, ele joga com esses jogadores o tempo inteiro. Eu nem admito que treinou uma semana, treinou 20 dias. Não. Mas os melhores jogadores europeus, eles jogam nos clubes que têm melhor formação tática. Aí eu já vejo, Mohamed, uma vantagem em se trazer o Ancelotti. Porque o perfil dele, a escola de aprendizado do Ancelotti, ela é muito semelhante ao que esses jogadores brasileiros que jogam na Europa praticam. Imagino eu que o impacto da chegada de um Ancelotti e essa disposição tática que ele coloca no Real Madrid possam trazer para a seleção brasileira algo de bom. Até porque, pelo que a gente está vendo, se melhorar 10%, melhora muito. Porque o nível da seleção hoje é um nível pífio, ruim, o nível que a gente vê praticado pela seleção brasileira. Os jogadores brasileiros que jogam aqui, eu confesso que o Dorival convocou agora há pouco, o Diniz convocava, o Mano convocava antes, são os mesmos de sempre. E para mim são os mesmos que merecem ir. Quem que a gente pode eleger? Aqui a gente vive um momento, aquela onda. Porque o Dudu no Palmeiras merecia ser convocado. Rafael Veiga, passou. Hulk do Atlético Mineiro, passou. Quem? Agora tem o Hugo, o goleiro do Corinthians. Tá bom, tomou 4 domingo. E um frango. E não estou nem colocando a culpa dos 4 nele, nem acho que ele não tenha potencial para ser um terceiro goleiro da seleção, até porque é jovem. Mas esse embalo da gente, sempre tem, rodada após campeonato brasileiro, tem sempre alguém desconvocado ou convocado, né? Agora, os melhores jogadores que atuam no Brasil, me parece, pode ser que eu esteja errado, são estrangeiros. Você pega, por exemplo, um jogador como o Arrascaeta, no Flamengo, é um jogador extraordinário. Aliás, por que ele não joga num clube europeu? Pois é. Tem alguma coisa aí, né? Você pega um zagueiro como aquele do Palmeiras, o Gustavo Gomes, muito bom. Zagueiro, muito bom. Ou seja, que o Palmeiras foi buscar no Milan, ele estava encostado no Milan. O Gustavo Gomes não era usado no Milan. Mesmo porque ele também não emplacou na Europa. Pois é. E aqui se tornam os grandes jogadores do país. Então, mas aí que tá. Aí, a gente no próximo bloco vai poder falar sobre isso. Foi como a questão da vinda do Neymar. Né? Até aqui na casa a gente vê gente falando que não entende por que todo mundo está falando que foi um mau negócio, porque o Santos se tornou recordista nas redes sociais, o Santos está atraindo patrocinadores. Legal, pode jogar a Série B do ano que vem. O campeão da internet vai para a segunda divisão de novo. Então, primeiro, não adianta, é aquela velha história. Eu vou lembrar uma coisa aqui que não me veio, eu era muito pequeno, mas meu pai sempre falava disso. A partir de 69, quando aquela geração da década de 60 do Santos começou a abandonar o futebol, parar de jogar,
o Pelé começou a ter dificuldades porque o time que se montou até lá, e eu via todo mundo falando de jogadores de 70, 71, 72, mas a gente nota que é verdade de que o Santos não tinha um time à altura do Pelé, tanto que o Campeonato Brasileiro na nova forma começa em 70, não é isso? Ou 71. Com o Atlético sendo o primeiro campeão. Isso. Né? E o Santos só tomava pau. O Santos perdeu pro Bahia, perdia pro Bahia. Mesmo no Paulista, só foi campeão de 73. Em 73, com aquele divisão título vendido no Português vestiário. Sport, Erro do Armando metade Marques pra na Portugal. Armando contagem. Marques. Um erro meio esquisito. Mas o Pelé não tinha time para jogar. O final de carreira do Pelé talvez se deva ao fato de que ele estava de saco cheio. E nós estamos falando de um time que tinha o Edu, tinha o Clodoaldo, mas o Santos não conseguia ter um futebol de tão alto nível. E hoje, adianta colocar o Neymar com este time do Santos que a gente viu ontem jogando com o Bragantino? Triste, né? Colocar o Neymar ali para jogar 15, 20 minutos, ele jogou 3 jogos até agora. Então, mas o Santos não está gastando nada, são os patrocinadores que pagam. Exato, quer dizer, o Santos atraiu patrocinadores, é tudo para pagar o Neymar. O Santos continua com a sua dívida aumentando, não tem dinheiro para nada, porque as pessoas que falam isso na televisão são os baba-ovos da imprensa, que se julgam da imprensa, não são, e que ficam babando o ovo dele porque ele estava no camarote da Vila comendo pipoca. Na semifinal do Campeonato Paulista, estava na Sapucaí. Então, eu não vejo seriedade na administração do Santos. E o Pretzel ontem apontou falamos no próximo bloco, ele falou uma coisa durante o comentário do jogo, quando ele falou, eu não sei em que planeta vive o Marcelo Teixeira, porque ele fala que o plantel do Santos é bom. Eu não vi um jogador que mereça usar a camisa do Santos ontem jogando. Muito bem, Rogério, eu queria ouvir sobre isso, mas no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, de volta com Opinião, que recebe hoje o colega jornalista, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, e o nosso comentarista, Roberto Mohamed. E o tema se impõe, meu caro Rogério. E o Santos Futebol Clube? Corre risco de voltar para a Série B, embora estejamos ainda no começo da Série A. São só 6 rodadas, mas são 6 rodadas de preocupação para o torcedor do Santos. Esse começo de campeonato brasileiro está escancarando a qualidade ruim do elenco do Santos. Elenco, eu não aponto nem o time titular, porque às vezes você consegue ter um time titular bom e tem um elenco em que você só repõe peças e vai se ajustando. O Santos não tem um time titular bom e não tem peças no elenco que entrem e resolvam ou pelo menos melhorem o time. Isso a gente viu na derrota de ontem para o Bragantino novamente. O Santos ontem colocou os meninos, alguns garotos, né? O César Sampaio, ele não é técnico de futebol. O César Sampaio tem que se virar com o que tem. É o que temos para o momento. Sim. Ele olha para o banco, o que eu posso fazer? Ele tentou, ele mexeu, trocou as 5 que ele pode trocar para tentar, mas o time não evolui. O Santos precisa se reforçar imediatamente. Eu nem vejo a questão de contratar. Primeiro que contratar um técnico agora vai ser complicado, né? Depois dessa proposta ridícula que fizeram para o Caixinha de pagar a multa em 3 anos, e o Caixinha tem todo o direito de se sentir ofendido com essa proposta que é indecente. Você faz um acordo, olha, eu vou te pagar se mandar embora em 10 dias. Olha, pensando bem, posso te pagar em 3 anos? É um negócio, né, no mínimo, que afronta a inteligência do profissional. O Santos não pode, porque enquanto ele não assinar a rescisão de contrato, o Santos não pode contratar um novo técnico. Na teoria, o Caixinha continua técnico do Santos, porque ele não assinou a rescisão. Ele não foi mandado embora ainda. Então o Sampaio ele tem que se virar com o que tem. Ou o Santos contrata e melhora esse time, ou ele vai correr riscos. Estamos dizendo isso na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o risco existe. Então, mas aí entra E o Neymar nessa história. Exato, você faz um acordo desse. Eu continuo insistindo que para mim tem coisas muito graves e grandes por trás disso, que não são boas para o Santos.
o tempo inteiro e está se discutindo a mudança estatutária no Conselho do Santos, para que a SAF possa ser feita. Sim. Isso tudo está sendo negociado em silêncio, o que para mim já é um indício claro de que fede. O Marcelo fala uma coisa aqui, fala outra ali, não se entende, finge que está tudo certo, e a gente sabe que não está. Para que mandar o Caixinha embora? O problema do Caixinha não era o Rogério. Esse é o problema. O problema não era o técnico. Acho que foi um erro contratá-lo, mas quando contratou, a culpa não era dele. Porque ele, como técnico, sendo técnico, o César Sampaio não é técnico, mas ele, sendo técnico, tinha a mesma sensação do César Sampaio ontem. Ele olhava para o banco e falava, o que eu vou fazer? E você usar garotos da base agora é destruir a carreira do jogador. Porque você joga ele num time ruim, é diferente do Palmeiras lançar um garoto de 17 anos no time que ele tem. Pode perder o jogo, mas não desmoraliza o moleque. Sim, não vai expor o garoto. Não vai expor. O Santos está expondo o seu tesouro, que são os garotos da base. E a gente viu ele jogando na Taça de Futebol Júnior, na Taça São Paulo. São meninos que têm potencial, se bem trabalhados. Tem pelo menos uns 3 ou 4. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Sei sim que o Marcelo colocou um monte de gente que estava fora do Santos de volta, gente que a gente sabe que nunca fez nada pelo Santos, a não ser por interesses pessoais, se cercou de tudo que não presta. Agora, essa relação com o pai do Neymar e essa babação de ovo em um jogador que jogou 3 vezes até agora, e com essa contusão, vai acabar o contrato, ele vai embora e o Santos vai para a segunda divisão de novo. Estão destruindo a imagem do Santos. O que o Santos demorou 100 anos para construir, os caras vão jogar no ralo. Não é muito diferente do que estão fazendo com o Corinthians. Os times estão endividados a um nível tal que vão quebrar, todos eles, ou vão ser vendidos na Bacia das Almas. Sim, acaba sendo vendido. Porque essa história do Flamengo, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei qual é a sua opinião, mas dizer que o Flamengo é um exemplo de administração, não é. Agora, quais são os melhores patrocinadores que você tem no Brasil? Porque todo o resto está jogando com bet. Qual é o único time brasileiro que tem o patrocínio de um banco? Tudo bem que é o banco que a gente sabe que é o banco picareta de Brasília, que patrocina até a Fórmula 1, e na equipe que não tem brasileiro. Agora, é o único que é patrocinado por um banco. É o BRB. É o BRB. Não, o Flamengo não é exemplo de gestão. Eu também acho. Há muito Você não tempo. acha isso? Não é. Tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro. Sim. Não vamos discutir. Não é líder do campeonato à toa e é o favorito a ganhar. A exemplo do Palmeiras. A melhor gestão hoje do futebol brasileiro é a do Palmeiras. A melhor gestão no conjunto da obra. Se você colocar todos os aspectos, enfim, a do Palmeiras é. Agora, a do Santos é preocupante. É aquela questão que a gente já abordou aqui, da responsabilidade fiscal que o dirigente não tem aqui no Brasil. Ele gasta, ele contrata, ele traz, não gostei, mando embora um mês depois, o clube paga a multa ou não paga a multa e a despesa ou a dívida é do clube. Ela não é do dirigente que assinou o compromisso. Porque se ele for avalista naquela dívida, ele não vai fazer aquela dívida. Ele só faz porque quem vai pagar é o clube. Ele empurra para frente, empurra para o outro presidente, empurra para quem ele quiser. As dívidas. Esse quadro mostra isso. Corinthians, Santos. 2,5 bilhões quase o Corinthians. Tudo bem. Vamos tirar o estádio. Qual é a dívida do estádio? 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão. Então, de qualquer maneira, mesmo tirando a dívida do estádio, o Corinthians é insolvente. Porque ele só paga, na verdade, os juros. Né? O Corinthians hoje é insolvente. Se fosse uma empresa, já tinham pedido a falência dela. Opa, rapidinho. Então, é esse o grande problema. O presidente vai ser impedido. Pelo menos grande chance. Desses clubes, é a maior marca. O Corinthians é a maior marca. É a segunda torcida do Brasil. Sim. A exposição é maior, enfim.
Agora, a dívida hoje é um negócio absurdo. Isso aí é fruto de administrações incompetentes, desonestas, né? Desse período de, no mínimo, 20 anos, ou um pouco mais que isso, um pouco mais que menos. É o que os clubes brasileiros hoje sofrem. Administrações ruins, desonestas, ou as duas coisas juntas num pacote só. A do Santos, se você observar bem, ela é muito pequena em relação aos outros. Só que tem um detalhe. Os outros têm receita. Ah, O bom, Santos não sim, tem. claro. Esse é o grande claro, problema. claro. A dívida do Santos, ela tem um potencial de ultrapassar do São Paulo ainda esse ano. O São Paulo tem o Morumbi. O Palmeiras tem o Allianz Parque. Eles têm participação nos aluguéis para shows, eles conseguem botar 50 mil pessoas para ver um jogo. É diferente. As costas de televisão são maiores. São maiores. Cobrando R$200 de ingresso, Mas por como é que causa você do pode botar a estádio. Vila Belmiro? O Não, problema a do Santos é o Vila estádio. Não tem problema. E não adianta nem falar de jogar no Pacaembu. O Pacaembu tá horrível, porque ele é um estádio tombado e qualquer reforma que você faça, você não consegue fazer ele se tornar um E estádio talvez moderno. não você tenha um pode. grande público além do que a gente está vendo na Claro. Vila. Não sei. E vai custar tão caro quanto pagar ingresso na Vila Belmiro. Agora, o dirigente, o Chico e Mohamed, vamos falar de ontem. Tá, o Santos está vivendo um momento ruim no Campeonato Brasileiro, precisa do apoio da torcida, tem que jogar futebol, porque você só vai atrair o torcedor se o produto for bom. O cara não vai pagar ingresso achando, porque futebol não é um A espetáculo. Vila não estava lotada. Não, eu nem me lembro, acho que 8 mil, ou 9 8 mil. mil pessoas. Porque o futebol não é que nem um espetáculo ou um filme que você vai já sabendo que a crítica elogiou. Você paga ingresso sabendo que você vai ver uma... Futebol é uma incerteza, você vai lá para ver de tudo. É bom, é ruim, é péssimo, enfim. Então como é que o torcedor vai pagar tudo isso para ver um time tão ruim como esse? Pra chegar lá e ter quase que a certeza de que o time dele não vai conseguir ganhar o jogo. Então não é melhor você ter 10 mil na Vila Belmiro pagando um pouco mais barato do que tendo menos do que 10 mil, metade do que isso, um ingresso a R$200? Não é possível. Será que não é melhor atrair o torcedor? Lógico. Ou, de repente, não é bom trazer, porque quanto mais gente vier aqui, mais gente vai me vaiar, mais gente vai me xingar. Pode Será ser que é isso? também. Isso é uma estratégia? E a sensação que se tem, né, Rogério, Roberto, é que o Santos jogando na Série A hoje é o mesmo time que jogava o mesmo futebol da Série B. Mudou um pouco o elenco, mas o futebol continua tão ruim quanto foi na Série B. Concordo. Ganhamos a Série B? É fato. Mas ganhamos jogando mal. Perdemos, inclusive, levamos até uma goleada no último jogo, um jogo que era para ser festivo, tá certo? E perdemos aqui em casa. Portanto, ainda pratico um futebol nível de Série B. E aí alguém Infelizmente. acha que o Neymar tem vontade de entrar em campo com esse time, mesmo que ele estivesse bem. Ele teria vontade de jogar com Diego Pituca, Guilherme, com esses jogadores? Companhia. Gente, não dá, você não... É o que eu falo, e olha, quando a gente fala o Pelé não tinha um time à altura dele, era um time que tinha, como eu falei, Clodoaldo, Ramos Delgado, Edu, era o time dos anos 70. E mesmo assim não era a altura do Pelé. E aí o Santos hoje, como já falaram, o Flamengo vai jogar em Brasília, ganha dinheiro, por que o Santos não faz? Porque ninguém vai ver o Santos. É claro, não é mais alto. Porque não adianta dizer que é o time que jogou o Pelé. Tá bom, há 50 anos. O Santos de hoje é um time que acabou de vir da Série B e tá brigando, rezando para não cair de novo. Esse é o Santos Futebol Clube. É lamentável isso. Lamentavelmente. Muito bem, senhores, vamos para mais um intervalo. Voltaremos em seguida para o último bloco do Opinião de hoje. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 28 de abril, e hoje recebendo o colega jornalista, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes, nosso Rogério Assis, e o colega Roberto Mohamed, nosso comentarista do programa. E tem um tema, senhores, que há muito tempo se fala no Brasil, mas que ninguém dá solução, que é a questão do calendário do futebol brasileiro. Os clubes reclamam, os jogadores reclamam, enfim. Tem solução, Rogério? Mas mudar o nosso calendário europeu é metade do ano a metade do ano, né? Ele dura um ano, junho, enfim, a junho. A grande questão aqui é, primeiro, clima. O clima, inverno, verão, tem tudo isso que tem que ser colocado. Segundo, o Brasil é um país continente, o tamanho do nosso país, né?
Países da Europa, alguns são menores, por exemplo, que, eu não vou nem dizer o estado de São Paulo. Em territórios são menores que a região metropolitana, por exemplo, de São Paulo. Regiões como a Baixada, Santista, enfim. Então você tem que ter os campeonatos estaduais. Eles já eram maiores, a gente vai se lembrar, nós que somos um pouquinho mais, eu diria vividos, para não falar velhinhos, a gente se lembra que até os anos 80, por exemplo, o Campeonato Paulista ele durava 6 meses. O Campeonato Brasileiro começava realmente no segundo semestre. Olha, anos 90, até os anos 90 era assim. Depois Teve um ano que foi invertido, inclusive. Foi. O campeonato vinha depois. E a gente via, em ano de Copa do Mundo, jogava o campeonato regional, aí Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo começava o Campeonato Brasileiro. Aos poucos... Mas não tinha a Copa do Brasil. Aí chegou, eu ia chegar nessa questão. Por que a Copa do Brasil foi criada? À época, nos anos 90, para ser uma atração para clubes, para federações e para as emissoras de televisão. A gente já tinha aquele começo de TV a cabo. A gente vai se lembrar que o SBT foi o primeiro a fazer a Copa do Brasil. Teve uma audiência gigantesca, ganhou dinheiro, vendeu bem. A Globo foi lá no ano seguinte e pagou mais e trouxe para ela. Era uma questão de visão. Vamos deixar alguém começar, se for ruim, não ligo, mas se é bom, quero para mim. Então, aos poucos, o nosso calendário foi sendo inchado. Depois vieram a Copa do Nordeste, aí vem a Copa Centro-Oeste. A gente teve aqui Torneio Rio-São Paulo, também, que era uma coisa bem antiga, que voltou no comecinho dos anos 2000, mas era ruim jogar o Torneio Rio-São Paulo, porque ele era muito no começo e atrapalhava até o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Não dá para adequar, o nosso ano tem só 12 meses e 365 dias. Não dá para mexer no nosso calendário. Mas já se chegou a ter algumas ideias. Por exemplo, a gente falou aqui no intervalo. O Campeonato Espanhol é extremamente similar ao Campeonato Brasileiro. Tá bom, a Espanha é do tamanho do estado de São Paulo. Mas eles têm a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, e os clubes espanhóis disputam 2 Copas continentais. Ou os primeiros a Champions League e os outros a Liga Europa. Então, a mesma coisa que o brasileiro. Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas aí entram os estaduais, como nós dissemos. É o que mantém a estrutura da CBF, mantém as porque as federações perderiam papel. Mas poderia-se fazer o seguinte, se disputa o Campeonato Paulista até maior, sem os grandes, os 4. E eles entram na semifinal. O campeonato se dá para quem vai enfrentar os grandes. Por quê? Ninguém quer ver uma final de campeonato Mirassol e Ferroviária. Vai ser um fracasso financeiro. Só que há quanto tempo um time brasileiro não faz amistoso? Porque não tem agenda para fazer amistoso. Nem existe isso. Então, se você aí tira, o campeonato foi até março, Campeonato Brasileiro, o Paulista, foi 2 meses e meio, mais ou menos. Uma semana depois já estava... Já começa o brasileiro. Começando o brasileiro, Quer dizer, eu acho que é aí, e com o jogo de Libertadores, de pré-Libertadores acontecendo. Aí vem a Conmebol também incha, ela consegue piorar isso. Você citou 2 exemplos que, por exemplo, já não dá para fazer com esses 2. Uma final paulista, Mirassol e Ferroviária não é possível, porque estão jogando a Série B. Já estariam no calendário. Esses 2 também já não servem. Mirassol a Série A. Série A do brasileiro. Subiu, bem, por sinal. Subiu, isso. Muito bem. Subiu da B para do ano passado. O problema é que, além do calendário nosso aqui, tem o calendário sul-americano da Conmebol, que também consegue inchar o continente. Não incha o campeonato uruguaio, paraguaio, argentino, porque não tem. Porque são menores. Até em nível geográfico, tamanho, a dimensão dos países. E as tais datas FIFA também, né? E para tudo, por causa da Copa do Mundo. Vem agora esse Mundial de Clubes, né? Que também. Vai parar a Copa do Mundo. Que vai parar de novo. E que os brasileiros vão lá para fazer papel ridículo. Para tomar goleada. Vamos voltar àquela questão de que se joga aqui é um esporte e lá é outro, né? Não tem. Todo mundo sabe. A gente vai lá, precisamos... Quantos do Brasil? Não, vamos trazer. Tragam eles aqui. A gente precisa enfrentar alguém para golear, para depois ir jogar o futebol de verdade, que vai ser da semifinal, da quarta de final para cima. É a nossa situação.
Basta olhar Palmeiras, os últimos campeões da Libertadores que foram jogar o Mundial. O Botafogo. Perderam pro time egípcio, perderam pro time árabe, perderam pro... Não dá, o México virou time grande, os times mexicanos viraram grandes. O Botafogo saiu daqui, nossa, chegou lá, endeusado. Levou um couro, um time mexicano. Já caiu logo de cara, já tomou uma raquetada logo e vamos embora, e vamos voltar pro Brasil. Então, eu acho que e aí vai ser... Então, enquanto a gente tiver essa estrutura, o problema é que na política, você não vota para senador, mas nos clubes, por exemplo, o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil, um presidente é eleito com 1.200 votos. O presidente do Santos é eleito com 1.000 votos. Então, enquanto você tiver esse tipo de postura, e que o cara é torcedor, mas não é sócio do clube, portanto não participa do destino dele, você vai ter essa estrutura feita por aquele conluio, aquelas pessoas. Você pensa, são 150 candidatos a conselheiro, mais a turma ligada aos caras, já deu os 1.000 sócios, que é o que o cara precisa para ganhar a eleição. Então, enquanto a gente tiver essa estrutura, né, eu acho que o nosso futebol vai cada vez mais ser futebol de submundo. Eu não tenho dúvida disso. Porque na Argentina, Rogério, eu não sei se você concorda comigo na característica do torcedor. Eu acho o argentino mais fanático que o brasileiro. Muito mais. Eu fico impressionado com a quantidade de programas esportivos que tem na Argentina. Muito mais. É uma coisa assim de fanatismo, mas fanatismo em que eles derrubam o presidente de clube, eles derrubam o técnico, eles vão pra briga. Não é a torcida do Corinthians invadindo o CT para tomar satisfação do jogador. A briga que você se refere, é bom lembrar, e você tem razão, não é a briga do cara ir lá pichar, quebrar, bater em jogador, ameaçar, quebrar. Não é isso. Essa briga é a briga no bastidor, é a briga na eleição. Concordo com você com relação a isso. Um clube do tamanho, por exemplo, do Santos, com 1.000 pessoas elegendo o presidente. Tem que ser aberto isso para mais gente, mas tem que haver uma seleção. Tem que haver um critério para se colocar o torcedor, a torcedora que merece esse título de eleitor. Você não pode pegar qualquer pessoa que... gente que não consegue, contar até 10 para fazer isso, ou então que não tem o mínimo de discernimento para fazer isso. Mas que talvez dá o direito a voto para o sócio torcedor. Ótimo, uma saída. Ótimo. Havendo uma seleção com critérios, eu sou favorável também, isso é ampliar esse colégio eleitoral. Se a gente falar dos 4 grandes paulistas, nós estamos falando de cada um ter um colégio eleitoral de 15.000 pessoas. Eu acho que aí você muda um pouco a coisa. Porque aí você tem que convencer 4, 5 mil pessoas de que você pode... e a gente está vendo hoje. O que o Augusto Melo conseguiu? Ele foi eleito, mesmo com 1.000 e poucas pessoas, na esperança de que fosse romper um grupo que só fazia mal para o Corinthians, porque só olhava para o próprio a si próprio. Aí entra um cara que faz a mesma coisa. Ou até pior. O que o Marcelo está fazendo diferente do anterior? A dívida do Santos está aumentando, é o que eu falei, gente. Vocês olham para o quadro, o Santos só deve mais que o Palmeiras, porque deve menos que o São Paulo. Até o final do ano está devendo mais, porque o São Paulo tem receita do Morumbi. Nós não temos. O Santos não tem. Infelizmente. Muito bem, senhores, temos um minutinho. Eu só queria ouvir a sua opinião, Rogério, Roberto, de um fato que fala-se muito de futebol no Brasil, o país do futebol, né? Mas tivemos uma vitória extraordinária no tênis de mesa recentemente com o Hugo Calderano. E ganhou na China dos chineses, campeão mundial de tênis de mesa. Um exemplo de resiliência, de persistência, de treinamento. Parabéns, portanto, ao Hugo Calderano. Como é que você viu essa grande vitória do Calderano? É um feito maravilhoso. Primeiro que o Calderano, ele é o primeiro fora da Europa e da Ásia a ganhar esse título. Sim. É o primeiro desse circuito que é dominado pelos asiáticos e pelos europeus. E ele está chegando agora à final, tem a Bundesliga na Alemanha. Ele com o clube dele lá pode ser campeão, acho que daqui uma semana, 15 dias, enfim. Então. É um feito maravilhoso. Um exemplo, né? Um exemplo do esporte brasileiro. Pois é um esporte que nós brasileiros não conhecemos, porque não é praticado aqui, não é levado a sério. Mas a gente continua dependendo de heróis. A gente continua dependendo de isolados. Rebeca, Calderano, casos pontuais. Casos pontuais. A gente não consegue ter esporte de base no Brasil, porque tiraram o esporte das escolas, tiraram o esporte dos clubes e hoje você não tem mais. Os governos não motivam. Não. É o exemplo de cada um. A resistência, a persistência de um Calderano, por exemplo. Exato. Muito bem, senhores.
Queria agradecer muito a presença de vocês. Chegamos ao final. Agradecer em especial ao nosso telespectador pela audiência qualificada de sempre. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Prazer, Chico, Mohamed. Até a próxima. Obrigado, Roberto, e especialmente a vocês. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.